Fala pessoal, tudo bem? Já começando aqui no porzinho do sol, aqui no fundo, nessa vista que vocês, eu não sei se vocês conseguem enxergar tão bem, mas ali no fundo é Belo Horizonte, que é simplesmente linda a vista aqui desse ponto que a Paula Figueiredo, com quem nós vamos continuar conversando em um dos últimos vídeos sobre, Por enquanto. por enquanto, sobre startups, sobre tecnologia e todos os outros itens. Se você não viu os demais vídeos, não deixe de se inscrever aqui e não deixe de procurar na playlist que vai estar disponível para vocês também. São vídeos muito legais, a entrevista, o bate-papo com a Paula fluiu muito bem. Paula, obrigado mais uma vez e a gente vai falar já já sobre contratos. Vamos lá? Pessoal, vamos lá? Paulo, no último vídeo você falou sobre termos técnicos, sobre falar termos técnicos. E aí eu até brinquei sobre o tal do juridiquês. Só que quando a gente fala de startup, também tem uma série de palavras, de expressões que são típicas de startups. A dor, né? Não tem a dor do cliente, do público, do consumidor. São palavras típicas do público em geral. Mas uma das palavras típicas e que é importante saber é o tal do contrato de vesting. Exatamente. Paulo, você podia falar então um pouquinho sobre o contrato de vesting para nós? Com certeza. Pessoal, fica uma dica aí também, a gente pode colocar o link aqui para vocês consultarem o dicionário de startupês que foi desenvolvido por uma empreendedora aqui de Belo Horizonte. Sensacional trabalho, que ajuda a gente a se nortear aí nesse tanto de palavra em inglês ou palavras técnicas que a gente não conhece num primeiro momento. Vale a pena conferir, muito interessante para a gente conseguir se nortear aí no que está sendo dito. E o contrato de vesting é algo que ele surge sempre, é sempre um pedido das startups, sempre muitas dúvidas relacionadas a ele. Falando de uma forma simples, né, bem simplista, vesting significa a gente ter direito de participação societária em uma startup ou em uma empresa. Geralmente, esse direito de participação vem colado numa outra cláusula que a gente chama de cliff. Cliff, morro mesmo. São condições que uma pessoa deve cumprir. E se ela chegar lá no topinho do morro, ela tem um prêmio, e este prêmio é a participação aí desse negócio promissor dessa startup. Aproveita que ela já fez o joinha e já dá o joinha aí também no vídeo. Exatamente. E a gente tem que pensar no contexto disso, pessoal. Por que esse contrato é tão solicitado pelas startups? Por que a gente precisa prestar atenção nele enquanto advogados ou pessoas interessadas em prestar serviço ou trabalhar dentro de startups? Como as startups têm dificuldade de acesso a crédito no primeiro momento, igual a gente já falou aqui, muitas vezes as startups utilizam a porcentagem, né, no capital delas como moeda para poder remunerar uma pessoa ou uma empresa que vai ser determinante num momento específico ou num projeto específico da startup. Por exemplo, a startup pode remunerar a empresa ou a pessoa que vai fazer o aplicativo ou a tecnologia da startup através da concessão aí dessas cotas no momento presente ou no momento futuro, né, cumpridas as metas. A startup também faz isso não só com o objetivo de remunerar quando ela não tem ali uma disponibilidade em caixa, mas ela também faz isso para que ela possa trazer as pessoas para dentro da equipe, que são pessoas absolutamente estratégicas, que é importante para a startup que elas vistam a camisa e que elas continuem no projeto. É vital que essas pessoas estratégicas continuem no projeto. E óbvio que também se faz isso para a gente poder incentivar a equipe como um todo. Porém, é importante a gente considerar que sociedade, ela é sim um comprometimento, ela é um casamento sem a parte boa, a gente costuma dizer, né? E a gente precisa ter cautela com isso. Muitas vezes as startups, elas já procuram pensando no vesting como a única forma de trazer os benefícios para as pessoas que elas querem próximas por um motivo ou por outro. E aí que entra a nossa parte de consultores, de compreender mercado, de compreender figuras jurídicas para a gente poder mostrar outras possibilidades da startup fazer isso. Por exemplo,
É possível remunerar a sua equipe comercial através de resultados nas vendas? É possível remunerar, na verdade, a sua equipe toda através de resultados nas vendas? Até porque as pessoas, às vezes, desenvolvem uma noção de que, ao se tornarem sócios, elas vão ter um resultado imediato. A gente sabe que não é assim. Né? Muitas vezes as empresas decidem, os sócios decidem reinvestir. Isso é muito comum nas empresas, inclusive quando elas já estão crescendo muito. Isso não é exclusividade das startups, mas é mais necessário ainda nas startups. Né? Então, isso só para ilustrar que a gente tem várias modalidades, a gente deve relembrar nossos clientes, as startups, que essas outras modalidades existem, né? Mas a gente deve sim estar preparado para poder fazer o contrato de vesting e para prestar atenção em algumas questões específicas do nosso direito, que quando elas não são vistas nesse tipo de contrato, a gente corre o risco de descaracterizar aí o contrato, né? Um exemplo, muitas vezes o vesting é feito com colaboradores ou fornecedores estratégicos, e de repente se dá uma opção aí da pessoa se tornar sócio cumprindo uma determinada meta. Mas a gente sabe que no nosso direito a gente não pode integralizar capital, falando palavra no jurídico, através só do nosso trabalho. Então, prestar atenção que a gente precisa colocar aí todas as condições que precisam ser cumpridas, mas a gente também precisa determinar que aquilo ali é uma opção de compra e venda de cotas, né? O sócio que vende uma cota para quem está entrando precisa ser remunerado por isso, e a gente precisa prestar atenção nesses aspectos, não só na questão societária, mas também reflexos trabalhistas e principalmente tributários, né? Porque a gente tendo uma situação contratual que não está bem caracterizada, a gente pode atrair aí uma série de impostos, ganho de capital, impostos sobre operações financeiras. Isso precisa estar bem claro, né? Para os sócios fundadores, para os investidores, para os colaboradores. O que a gente costuma ver, que é a grande contribuição do advogado, é a gente clarear na cabeça do cliente quais que são as figuras, quais a expectativa de ter do seu colaborador, do seu investidor, do seu sócio, e a gente ajudar a startup a chegar no objetivo dela sem misturar essas figuras e essas expectativas, porque isso nunca dá certo no final, né? Então, esteja preparado para poder relacionar bem o que é o papel de cada um e o que é a obrigação de cada um nesse contrato, e fique ligado aí sobre conteúdos de vesting e de cliff que são muito, muito solicitados em startups. Paula, muito obrigado. Galera, muito obrigado. Galera, ou vocês, todos vocês que estão aí nos vendo, muito obrigado por assistir o canal Mais Direito. Não deixa de se inscrever e dar o seu joinha. Paula, obrigado mais uma vez. É um prazer, gente. A gente vê vocês. Tchauzinho. Vamos lá?